Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 3 sobre análise sintática 3 e nessa aula nós veremos aí o uso do ponto e vírgula e dos dois pontos, tá? Pois bem pessoal, uso do ponto final. Elementar, fácil, muito fácil, tá? O ponto final, e é exatamente isso aqui, ele é usado em final de frases declarativas ou imperativas, não tem segredo nenhum. O que é uma frase declarativa? Aquela na qual se declara algo, pessoal. Fácil, ó, declarativa. Tá? As declarativas, uma declaração quando você vai fazer, ela pode ser para o sim e para o não. Então elas se dividem aí em afirmativas e negativas. Afirmativa na qual eu afirmo alguma coisa. Ó, eu sempre faço isso, ponto final. Negativa, eu não ou nunca, né? Fui ao mercado hoje, ponto. Também ponto final. Então declarativas, afirmativas e negativas. E as imperativas aquela, ó, na qual, ó, o não aqui, né? Indicando a negação. E as imperativas são essas aqui, ó. Imperativas onde o verbo está, no qual o verbo está sempre no imperativo, tá? Eu dou uma ordem, lembram? No imperativo dos verbos lá. Então eu uso o ponto final aí nas frases declarativas e nas frases imperativas. Ah, mas é só isso? Claro, porque nas interrogativas e nas exclamativas, o que eu uso? Outro ponto, né? Então, o ponto final é usado aí. E é óbvio que o ponto final também, cabe ressaltar, ele é uma pausa mais longa do que a vírgula. A vírgula é uma pausa mais breve. E aí, entre essa vírgula mais longa e essa pausa mais breve, essa pausa mais longa e essa pausa mais breve, existe uma pausa intermediária, que é a pausa do ponto e vírgula. Tá aqui, ó. Tá? O ponto e vírgula nada mais é do que uma pausa intermediária entre a vírgula e o ponto final, tá? E ele é usado aqui, pessoal, para marcar uma pausa maior que a vírgula e menor que o ponto final. Claro, isso é um conceito que se dá, né, pra gente ter aí um conceito para fins didáticos, digamos assim. Mas dentro da oração é importante ter algumas regrinhas. Tá? Na gramática tem regras de pontuação. Aliás, é importante ressaltar isso aqui, porque a questão da pontuação aí para os autores, ela também é muito subjetiva. Tá? Depende muito do sentido que o autor quer dar para o texto, de quem está construindo o texto. Eu quero pontuar aqui, eu vou pontuar aqui, eu quero pontuar ali. Agora, obviamente, existem regras e vocês não vão burlar essas regras aí. Tá? Vou colocar onde eu quero. Não é assim. Por exemplo, vocês vão ter uma questão lá num concurso e aí vai ter uma vírgula lá separando o sujeito do predicado e as alternativas lá embaixo. Eu posso trocar essa vírgula, se eu substituir por dois pontos, por um ponto e vírgula, ou por um ponto, pode ser, pode substituir ou não. Pode. Né? Essa vírgula está certa ou não? Tá. Não, é óbvio que não. A vírgula nunca separa o sujeito do seu predicado. Então, é uma regra gramatical que deve se seguir. Né? Então, não é assim, eu quero colocar o ponto aqui, quero colocar o ponto ali. Os autores, é claro, eles sabem das regras e eles vão usando de acordo com o que diz a gramática, obviamente, tá? Então, o ponto e vírgula, pessoal, é isso que eu falei pra vocês. E ele é usado para separar orações em que se omite o verbo da segunda. Bem fácil. Tá? O que é isso, orações em que se omite o verbo da segunda? Oração. Ó, na primeira eu leio Machado, como a gente viu ontem. Na segunda eu tenho ele, Castro Alves. Essa vírgula aqui, né, ela está omitindo aí o verbo ler. A estrutura que eu ensinei ontem. Por que a gente coloca aquela vírgula ali? Omissão elipse do verbo. Né? Então eu posso colocar o ponto e vírgula aqui para separar as duas coisas. A mesma coisa aqui, ó. Paulo vai ao centro, ponto e vírgula, Maria vai, a vírgula ali, ao shopping. Nessa estrutura cabe bem um ponto e vírgula, tá? Quando eu tenho aí a elipse do verbo, né? Uma vírgula lá. Então eu coloco um ponto e vírgula aqui. Por que, galera? Se eu colocar uma vírgula aqui, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar um vocativo, sei lá, o que vira, né? Vai virar um aposto, não sei o que, tá? Então tem que ter todo um cuidado. Eu posso colocar aqui o ponto e vírgula para não ter que colocar duas vírgulas aqui. Para separar essas orações aí em que se omite o verbo da segunda. Obviamente que cabe aqui um ponto e vírgula, tá? Ó, aliás, o ponto e vírgula, tá? Eu uso o ponto e vírgula também para separar itens de uma enumeração. É fácil, enumeração todo mundo sabe o que é. Nos 2 últimos meses eu já estudei 2 pontos. Fonologia, ponto e vírgula, morfologia, ponto e vírgula, sintaxe, ponto e vírgula, semântica, ponto. Lá no final eu coloco ponto, é claro, não vou colocar mais um ponto e vírgula, tá? Agora cuidado, vocês estão fazendo uma dissertação lá sobre um determinado tema. Aí vocês vão fazer uma enumeração assim, uma lista de compras? Não, é óbvio que não, né?
na redação, na dissertação, sigam adiante, nas linhas, óbvio, tem que seguir as linhas, aí vocês podem fazer isso aqui, ó, nos 2 últimos meses, vírgula, eu já estudei fonologia, vírgula, morfologia, vírgula, sintase, ponto, lá no final, pode usar as vírgulas, sem problema algum, tá? Não vão se encher de ponto e vírgula e tal, e colocar lá os 2 pontos ali, não precisa, tá? É uma dissertação, segue normal as linhas ali, tá? Ponto e vírgula usado para separar relações coordenadas que já tenham vírgula no seu interior. Isso aqui é bem interessante, pessoal. Ó, leiam a estrutura. Eu estudo, vírgula, eu trabalho, ponto e vírgula. Eu me canso, vírgula, mas não desisto, ponto e vírgula. Eu sei, vírgula, eu vou vencer. Aí seria o ponto, né? Mas olha, eu tenho aqui, ó, orações coordenadas, tá aqui, orações coordenadas e orações coordenadas. Então o ponto e vírgula ele é usado para separar orações coordenadas que já tem um vírgula no seu interior. Já tem a vírgula no interior, já tem a vírgula no interior, já tem a vírgula no interior. Tá? Eu quero separar essas orações coordenadas. Se eu colocar uma vírgula aqui, mais uma vírgula aqui, né? O que vai acontecer? Vírgula, 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 vírgula. Um texto desse tamanho vai ter milhões de vírgula ali. Não precisa. Então eu uso para separar as orações coordenadas que já tem um vírgula no seu interior. Sem problema algum. Posso separar com ponto e vírgula essas orações, tá? Tá ali, ó. As vírgulas estão ali, né? Pois bem, eu uso ponto e vírgula também para separar orações coordenadas cuja conjunção está implícita. A gente viu essa estrutura aqui na última aula, tá? Ó, correu muito, ponto e vírgula. Não, essa aqui não, é outra estrutura, desculpe. Correu muito, ponto e vírgula, ficou cansado. Eu estudei, ponto e vírgula, não passei. Quando a conjunção está implícita, às vezes eu tô fazendo meu texto. Eu tenho a opção de colocar a conjunção ou não. Eu posso colocar um ponto e vírgula. Não precisa colocar a conjunção, tá? Dependendo de como está o meu texto, óbvio. Aqui, essa vírgula aqui, ela está omitindo qual conjunção? Ó, correu muito, portanto, ficou cansado. A conjunção conclusiva. Eu troquei por um ponto final. Aqui, ó, eu estudei, não passei. O que se espera de um que estuda, que a pessoa passe. Então eu tenho aqui uma adversidade, uma adversativa. Aquele ponto e vírgula, né? Ele está aí substituindo o porém. E aqui em cima, o ponto e vírgula substitui portanto. Tá? Uma adversativa e uma conclusiva. Tá aqui a regrinha, só ler, né? E eu tenho certeza que vocês vão acertar. Tá? O ponto e vírgula é usado também para separar orações coordenadas adversativas e conclusivas. Separar orações adversativas e conclusivas quando o conectivo estiver deslocado. A gente viu ontem que a conjunção deslocada implica vírgula. Eu tenho que virgular. Né? Quando ela está no lugar dela, não. Ontem, a gente viu na última aula. Desculpe. Tá aqui, pessoal. Passei no concurso, ponto e vírgula. Não vou, porém, pode dar até para colocar um ponto aqui. Eu acho que na estrutura que a gente viu na última aula tinha ponto. Né? Mas pode se colocar, pode trocar por um ponto também, sem problema nenhum. Mas eu uso ponto e vírgula aqui. Se eu usar, não vai ter problema. Tá? Ó, conjunção deslocada, conjunção deslocada. Tá ali, as duas conjunções deslocadas, uma adversativa e uma conclusiva. Né? Quando ela está deslocada, eu coloco ela entre vírgulas ali, como está aqui. Né? E aí eu posso usar o ponto e vírgula aqui. Olha que engraçado se eu for usar a vírgula aqui. Vírgula, 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 vírgula. Então essas estruturas vocês têm que ir pegando já. Né? Se tem muita vírgula, opa, dá para usar um ponto final? Tá, então vou usar. É isso que tem que se fazer. Ou um ponto, para não ficar o texto. Senão a pessoa fica com o texto, ó, do início ao final, só vírgula, tá? Então é uma estrutura aqui que cabe os 2 pontos, tá? Próximo item. Ponto e vírgula, usado para separar pensamentos independentes. O que são pensamentos independentes? De um lado eu penso uma coisa, do outro se pensa outro. Aqui, ó, Pedro vai ao cinema, ponto e vírgula. Maria faz compras. São 2 coisas, são independentes. Eu jogo futebol, ponto e vírgula. Ela vende docinhos. Também eu uso, né, para separar esses pensamentos independentes, orações independentes aí. E uso também para separar pensamentos opostos. Né? Não é a mesma coisa, ó, pessoal. Pensamento independente de pensamento oposto. Aqui eu penso uma coisa, lá se pensa outra. Oposição, o que é? Quase a mesma coisa, mas não é. Ó, eu gosto de sol, Maria não gosta. Oposição. Eu torço para o Grêmio, Maria torce para o Inter. Olha a oposição aí. É bem pensamento oposto, então eu uso ponto e vírgula. Ó, eu torço para o Grêmio. Aqui no Rio Grande do Sul é Grenal, é Grêmio e Internacional. Vocês sabem, né? Eu torço para o Grêmio. Tá? A Maria que torce para o Inter. Então vamos lá. Próximo item, 2 pontos. Agora não mais
o ponto e vírgula, agora o dois pontos, que também é bem fácil de se usar, tá? Ele é usado em citações e explicações em frases não concluídas. Claro, não concluiu, vou ter que citar ou explicar depois. Ó, desse lado aqui não está concluído, tá lá. Disse Sócrates, dois pontos, só sei que nada sei, ponto. E aí tem as aspas aqui, pessoal, porque foi o que o cara falou e tá lá no livro. E aí começa com letra maiúscula aqui, óbvio, não vamos fazer isso, né? Terminar o dois pontos e começar lá na redação de vocês com a letra maiúscula. Aqui tá com letra maiúscula por quê? Porque tá lá no livro do cara, né? O cara falou, né? E aí começa com letra maiúscula assim. Se é uma citação que vocês vão tirar de um livro que lá tá com letra maiúscula, faz a citação como tá lá no livro. Se é vocês que estão falando, não vão fazer com letra maiúscula aqui, porque depois de dois pontos, né? Letra maiúscula só se estiver tirando do livro, tá? E aqui, ó. Não era muito esperto. Aqui é uma explicação. Aqui em cima é uma citação, né? Dá pra perceber isso. Estou citando o que o Sócrates falou. Ó, não era muito esperto. Dois pontos. Era um grande energúmeno. O que ele era? Vou explicar. Era um grande energúmeno, tá? Então, bem fácil aí. Só tem que estar ligado quando for escrever. Se tem uma citação, uma explicação, né? Ele é usado também, pessoal, para anunciar uma enumeração. Ó, fui à feira e comprei, dois pontos, abacate, laranja, morango, tá? Ele tá aí anunciando uma enumeração. E aí eu poderia colocar, ó, dois pontos, ponto e vírgula também, né? Ou na lista, vai depender de como eu tô fazendo. A atenção aqui é essa, opa, ó. Não, desculpe, vamos lá para a próxima. Para anunciar a fala do personagem, como tá aqui, ó. E Maria disse, dois pontos, quando iremos para casa? É fácil, anunciar a fala do personagem é muito fácil, né? Isso aí a gente lê desde pequenininho. Tá anunciando a fala aqui do que a Maria disse, tá? Eu uso os dois pontos ali, tá? Introduzir explicações ou enumerações após as expressões, ou seja, como, isto é, a saber, etc. Olha o que acontece aqui. Estudamos várias matérias, vírgula, a saber, dois pontos, matemática, português e assim por diante, tá? Também serve aí os dois pontos. O que eu tenho aqui, pessoal? A observação é essa, ó, existem muitos problemas sociais no Brasil, tais como as criaturas colocam dois pontos depois desse tais como, é o que eu mais vejo aí nas redações, não se coloca. Tá? Não é a mesma coisa aqui, ó. Estudávamos várias matérias, vírgula, como, dois pontos, né? As pessoas adoram colocar aqui, depois desse como, acho que é porque leem isso aqui, daí vão colocando lá. Então assim, ó, existem muitos problemas sociais no Brasil, tais como os da saúde, da segurança, da educação, assim por diante. Não precisa colocar dois pontos depois desse tais como, tá? Não se coloca. Quer dizer, não vou dizer que não se coloca, nessa estrutura aqui não tem porquê. Só se vocês não tem, na redação é difícil, na dissertação, colocar dois pontos, daí seguir uma. Né? Então, tais como isso, tá? Sem esses dois pontos aqui, as pessoas fazem muito isso, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso, e vamos aí para a nossa aula 4 sobre pontuação.